Olá, então muito bom dia a todos. Pedimos desculpa por este pequeno atraso, tivemos aqui algumas dificuldades técnicas no lançamento aqui deste webinar, mas sem mais atrasos, vamos dar início a isto. O meu nome é Gonçalo Lemos, portanto eu sou aqui o responsável pela parte do Wood na CAD Solid. O que nós vamos fazer neste webinar é fazer uma amostragem de quais é que são as novidades que são apresentadas na versão 6.20 relativamente ao Wood. Ora, uma das novidades que nos aparece logo é termos uma nova janela de instalação. Esta janela de instalação vai já de encontro àquilo que nós encontramos na versão 7, até a versão Wood estar completa na versão 7, porque apenas ainda está em estudos e em desenvolvimento. O que nós temos agora, para quem está habituado à versão 7, é exatamente a mesma janela, mas nós aqui agora tornamos isto muito mais fácil, a instalação e a desinstalação, e mesmo a própria configuração das pastas, as pastas de grupo e todos os módulos que temos aqui. Em termos de instalação, vamos ver aqui só um pequeno vídeo. Em termos de instalação, portanto, nós corremos o setup normalmente e aqui neste caso já podemos selecionar logo as bibliotecas que antes tínhamos que instalar em separado e especificamos também quais é que são as pastas onde queremos fazer este tipo de instalação. Temos também as outras ferramentas, os updates, os sentinels, no caso de licenças flutuantes, e a instalação é um processo um pouco mais rápido e um pouco mais simplificado do que aquilo que estava antes na versão 6.19. Portanto, este tipo de instalação também nós sabemos exatamente o que é que já foi instalado, o que é que está a ser instalado e também nos é muito mais simples retirar apenas dois módulos ou então fazermos a desinstalação total do software. Para vermos um pouco como é que se procede a desinstalação, porque nós na versão 6 e também ainda na versão 7, mas se desinstalarmos diretamente pelo painel control do Windows, nós temos de tirar primeiro os paths e só depois é que podemos tirar as versões. Aqui neste caso podemos fazer o repair ou o uninstall all, selecionamos exatamente aquilo que queremos tirar e fazemos a desinstalação normalmente, sem problemas. Ora, mais uma das novidades também é que agora nós temos uma nova janela em modo demo. Até hoje, até a versão 6.19, quando nós lançamos o Top Solid, se não tivermos licença, ele diz que o software vai iniciar em versão de demonstração. No entanto, eu depois ainda tenho que entrar no software para lhe poder carregar uma licença ou tenho que pegar no fecheiro code que me enviam com a licença, colocá-lo na pasta do config ou na pasta do grupo e depois lançar novamente o software. Neste caso, isso já não vai ser necessário, porque nós temos este botão do Open License File, onde podemos fazer a leitura direta do documento top.code e ele vai colocar logo nos sítios corretos, sem termos que ser nós a fazer essa gestão dessas licenças. Outra das novidades é também na parte da configuração, relativamente à previsão dos ficheiros, ou seja, aquelas pequenas imagens em que nós vemos, são documentos PNG, em que nós vemos qual o tipo de ficheiro em que estamos a abrir, apenas um preview. Agora temos uma nova configuração e nesta parte do Computing Mode que aparece aqui, temos aquilo que está por defeito, que é exatamente o que se passa na 6.19 ou nas versões anteriores, e também temos como Start Pages. Vamos ver aqui um pequeno vídeo para vermos como é que isto funciona. Portanto, em termos de Files Previews, nós agora vamos ali ao Tools Options e no Tools Options, na parte do documento, temos esta nova zona que se chama o Preview e aqui nós conseguimos especificar exatamente qual o tipo de vista que eu quero que seja sempre gravada cada vez que gravo um documento. Este tipo de vista também vai gravar, mesmo que eu tenha a gravar o meu documento numa vista de topo,
Se eu disser ao sistema que gravas-me sempre isto em perspectiva, então o sistema sim vai gravar o documento em perspectiva, independentemente do fundo que eu tenha. Neste momento temos um fundo degradê, mas ele colocou aqui um fundo completamente branco. Isto é configurável também na parte das configurações destas vistas. Perdão. Também uma nova alteração que foi feito é como é que funciona o eco dos elementos cada vez que eu clico diretamente na árvore das operações ou na árvore dos elementos, neste caso no main set. Porque o que acontece é que eu, quando tenho documentos muito pesados, o que vai acontecer é que cada vez que eu clico, por exemplo, no main set, ele vai-me tentar mostrar tudo aquilo em que eu estou a clicar. Agora nós podemos fazer uma alteração disto, podemos entrar em modo preciso, em modo parcial ou também uma outra opção em que eu clico nas entradas ou nas layers, por exemplo, aqui neste caso, nas layers, e nada é selecionado. Por exemplo, se eu fizer aqui o rápido e em parcial, okay? Quando eu clico ali, ele mostra-me partes desses conjuntos. Quando clico uma segunda vez, já me mostra mais partes de conjuntos, mas não mostra todas as peças. É claro que isto tem, em termos de desempenho gráfico, neste caso fica muito mais rápido do que eu clicar em cima de uma layer ou de um conjunto e ele mostrar-me tudo o que compõe esse conjunto. Em termos de sketch e na parte do design, é claro que isto funciona não só no Wood, mas em todo o TopSolid. Temos agora na parte dos sketches uma opção de estender as linhas até à próxima linha, isto com interseção. Por exemplo, num caso, agora temos Trim, Divide e Extend. Okay? E neste caso do Extend, ele estende até à próxima linha. Okay? Portanto, mostra uma previsão, uma pequena previsão de até onde é que ele vai estender e estende até à próxima linha. Só. Portanto, é uma pequena alteração, mas é uma alteração que dá muito jeito. Uma alteração que já andava realmente a ser pedida há muito tempo, porque não fazia muito sentido nós, quando usávamos os drivers blocos na parte da madeira, nós depois de termos criado uma chapa que, por exemplo, poderia ter sido feita em modo shift, ou seja, em que eu fiz que a chapa ficasse a uma determinada distância da minha face final, eu mais tarde, se quisesse alterar o shift para distância, eu não conseguia, tinha que apagar a chapa perdão, e criar uma chapa nova no mesmo vídeo, no mesmo sítio. Isto fazia com que, por exemplo, eu pudesse perder algumas referências da peça. Portanto, agora, quando eu clico ali, eu tenho o length, okay, em que dou perdão, um comprimento, em que posso, claro, alterar, mas isto é o normal ali. Mas agora, quando eu venho aqui ao Shift, posso fazer até uma face, ok? E ele vai para lá. Portanto, isto não existia na versão 6.19, mas existe agora na versão 6.20. Outra das alterações que foram feitas, se alguns de vocês não conseguem perceber ou ainda não se tinham apercebido do que se passava aqui, mas é que quando nós criamos painéis, uma das coisas que acontece é, se eu tiver a minha peça base, digamos, a minha chapa base, na layer 1, e eu criar os meus painéis depois na layer 10, o que se passa é que eu fico com a chapa na 1 e com os painéis na 10. Agora eu tenho a possibilidade de fazer a gestão dessas layers. Porque se eu tiver a minha peça na layer 1 e eu tiver ativa a layer 10, mesmo que eu crie o painel, eu já posso dizer ao sistema que ele vai ser sempre criado na mesma layer em que foi criada a peça base, digamos. Portanto, aqui já posso fazer drive by model, by panel ou manual. Manual, digamos que é o processo antigo, em que eu especifico exatamente onde é que eu vou colocar. Aqui temos uma peça que está na layer 11, ok? São aplicadas as orlas e os laminados e passou tudo aqui diretamente para a 15. Mas, no entanto, o modelo continua na layer 11. Okay?
Portanto, se agora passarmos para escondermos para outra layer, okay, o que se passa é que tudo isto, o painel passou todo para a 16, mas a peça original continua na layer 11. Portanto, se fizermos a alteração agora daquele modo, portanto, por modelo, okay, confirmamos e agora cada vez que criamos um painel, ele vai colocar na mesma layer onde estava a peça base. Portanto, elas agora ficaram todas na layer 11. Perdão. Em termos de gestão é melhor, mas obviamente depende da preferência de cada um e do destino que querem dar às peças. Né? Portanto, no modo manual, eu é que mudo exatamente aquilo que quero e para onde quero. Portanto, agora em modo manual, portanto, cada uma fica na layer que eu, por exemplo, especificar. Estou na layer 15, aquilo estava na outra layer. Portanto, se eu passar alguma outra peça para a layer 16, passei a base da shell para a 16 e o resto ficou na 15 e a original ficou na 11. Em termos de definições de montagem, temos agora 3 novos separadores também. O Drawing, Stock e o Machining. Isto não existia, só existiam aqueles 4 iniciais. Isto porque nós aqui conseguimos agora determinar como é que uma determinada montagem ou submontagem é colocada em desenho, ou qual é que é a sua vista por defeito para o desenho. Conseguimos controlar o stock e o machining, no caso de termos que maquinar várias peças ou uma montagem, várias peças montadas. Nós agora podemos fazer essa situação. Okay. Portanto, aqui num caso em que eu tenho uma montagem, né, neste caso este tipo de montagem, ao definir a sua definição, tenho aqui o drawing, em que eu posso especificar exatamente como é que o meu drawing vai aparecer. Posso forçar o seu posicionamento e fazer isso tudo, mas também posso, portanto, assim que faço um desenho desta peça ou desta montagem, e se eu fizer OK, a primeira vista que me vai aparecer será a vista que eu defini na definição da montagem. Mais novidades. Em termos de interface de utilizador, aparece agora algo aqui que dá muito jeito, que é a procura de materiais ou revestimentos pelo seu nome. Para quem tem 10 ou 15 ou 20 bibliotecas de materiais, em que cada uma, por exemplo, tem uma entrada tem 250 entradas ou mais, como acontece em alguns casos, o que se passa é que eu posso ter nomes que começam, são várias entradas, começam todas, por exemplo, com a mesma letra ou com o mesmo número, e tenho alguma dificuldade, perco algum tempo a andar à procura delas nesta zona. Portanto, o que foi adicionado agora foi apenas um campo de busca, em que eu posso ir procurar exatamente aquilo que quero. Agora no material, venho aqui ao Search, tenho ali várias na Eger, por exemplo, que tem várias começadas por H, escrevo aquilo que quero, ou as primeiras letras e números daquilo que quero, e só me vão aparecer exatamente esses. Ou seja, é um pouco mais fácil e mais rápido encontrar agora os materiais que queremos. Ok. Portanto, mesmo nestas caixas de material e coating, aqui também vai aparecer a pasta o campo da busca. Em termos de listas de materiais, codificação das orlas em faces não perpendiculares, nós agora podemos criá-las ou podemos colocá-las onde acharmos melhor, ou seja, para levar em consideração qual o lado onde ela está a ser feita, de acordo com o ângulo. Isto não era possível até agora. Portanto, agora temos realmente a codificação destas orlas nas faces inclinadas, não as levava em consideração, neste caso. Portanto, nós temos aqui a W1, que será aqui neste caso a primeira, que é a única que ele está aqui a fazer. Okay?
mas se eu alterar o ângulo, passou para 40 graus, é claro que é criada uma regra depois para isto. Então eu posso considerar que quando o ângulo muda, que a codificação desta orla passa para a orla traseira, neste caso. Portanto, isso são situações muito específicas, não são coisas que sejam usadas no dia a dia, mas dão jeito realmente quando nós usamos este tipo de orlas. Agora temos também uma nova propriedade, continuando aqui na lista de materiais, uma nova propriedade que permite codificar todas as orlas ao mesmo tempo. Nós tínhamos algo parecido, que permitia codificar ou pôr na mesma linha a codificação de 4 orlas e não mais, não permitia mais. Agora já podemos pôr na mesma linha todas as orlas da peça, neste caso 6, que era algo que nós não conseguimos fazer. Neste caso teríamos que fazer uma coluna e em cada coluna tínhamos que pôr a codificação dessa orla. Em termos agora de codificações para as orlas, em que agora podemos realmente também, para além de indicar uma orla genérica, que tem uma codificação genérica, podemos marcar ou desmarcar todas as orlas que pretendemos, né? Vamos só ver aqui um pequeno vídeo de como é que as orlas são. Portanto, agora temos as orlas genéricas e as orlas por defeito. Okay? É claro que quando estamos a fazer, para a gente muitas vezes não se preocupar, nós só queremos as orlas ou painéis, mesmo sem eu estar a preocupar qual é que é o material delas, porque isso é algo que eu posso fazer depois quando o documento estiver praticamente feito, mas posso logo adicionar algumas por defeito na minha codificação. Portanto, quando eu agora crio realmente o painel, vou às minhas orlas, elas aparecem com aquele modo itálico, okay? E agora posso alterar todas ou tirar todas também, que era algo que não era possível fazer. Em termos de configuradores para seleções específicas de peças, em que as entidades painel são consideradas como entidade única, que isto é algo que nós fazemos na definição dos painéis, porque depende de como é que ela é em termos de lista de materiais ou não. Okay? Agora, dentro da definição da lista de materiais, nós também podemos já definir também que elas não aparecem como uma peça única. Claro que isto terá um pouco mais a ver também com a exportação das peças e com parte do CAM. Okay? Aqui, por exemplo, estou a escolher tudo o que tem uma espessura de 22 milímetros. Okay? Top, right side, ok? E aqui o que não está a aparecer, eu só estou a selecionar as peças base, não estou a selecionar todo o conjunto já com as orlas e com os laminados. Okay? Portanto, considero os painéis como uma entidade única, que era algo que nós tínhamos, né? E agora aqui na parte do Files, na seleção para eu fazer uma exportação, posso indicar uma lista de materiais e ao indicar essa lista de materiais, agora digo que ele não leva os painéis em consideração ou leva os painéis em consideração, depende da entrada que eu der na lista de materiais. Portanto, e agora, em vez de vermos as peças, já vemos sim os painéis todos, já com as orlas e os laminados prontos a serem selecionados para exportação. O melhoramento dos filtros, por exemplo, quando usamos a codificação, é a informação que pode ser atribuída no nome da boom, do draft, mesmo dos fecheiros que vão para o CAM. Nós podemos agora também criar essas codificações. Portanto, o index 3D, que é o número que nós damos específico à nossa peça, designação, e depois aplicamos um filtro em que ele escolhe tudo o que não é hardware, e depois temos ainda um outro à frente, onde pede o hardware. Portanto, isto aqui já será um pouco mais avançado, são apenas melhoramentos naquilo que existia.
A parte da codificação é uma parte, não é difícil, mas depende muito de cliente para cliente e o que é que queremos que apareça realmente na lista de materiais, porque nós podemos pôr na mesma linha uma série de informação. Há quem prefira colocar logo a designação da peça, o código dela e, por exemplo, o acabamento na mesma linha. E isso é feito com codificação dentro do TopSolid. Ok. Agora aqui em termos de filtros, temos aqui um part type que contém hardware e temos ali uma que só diz not hardware. Okay. As funções do end, do add, do modify e delete agora passaram também aqui para esta zona, ou seja, já não é feito aqui diretamente com o botão direito em cima do filtro, mas é feito por botões. Torna as coisas um bocadinho mais simples neste caso. Eu dei uma flat boom, colocamos aqui em cima e agora sim já nos aparece aqui não só a codificação, eles têm aqui em termos de codificação aparecia o que era a hardware, que era o filtro, mas também vai aparecer o código diretamente relacionado. Uma das novidades este ano é algo que também já na opinião de muitos utilizadores, já deveria ter existido há muitos anos, porque quem faz componentes, quem desenha componentes e quando temos um determinado componente que nos é oferecido em 3 acabamentos diferentes, ou, por exemplo, pintado em preto, ou em castanho, ou em branco, nós para fazermos essa escolha, ou termos esse tipo de escolha no TopSolid 6, nós tínhamos que criar, tínhamos que ir exportar a lista das entradas da biblioteca que tivesse essas cores, tínhamos que as colocar no Excel tínhamos que copiar as linhas que queríamos, tínhamos que ir ao fecheiro CAT do código, escrever os nomes das peças que iam ter essas cores e depois fazer as listas cá em baixo. Era algo moroso, era algo que acontecia muitas vezes haver erros, bastava, por exemplo, falhar uma tabulação e demorava muito tempo. O que isso foi feito agora foi uma alteração completa no editor de catálogo, em que agora ele não está a usar o Excel, ele faz logo tudo direto, em que fazemos aqui os códigos, e também temos a parte nas colunas onde depois posso alterar o material, o revestimento, o acabamento. Okay. Vamos ver só aqui um pequeno vídeo para a gente ter uma noção do que é que vai fazer. Por exemplo, aqui nestes casos, eu tenho peças, é claro que aqui eu tenho que dar sempre nome às minhas peças, que elas depois vão-me aparecer nessa lista para eu poder atribuir um material, um revestimento. E aqui agora, quando eu faço no Define Component e fazer o Edit Save Template, ou neste caso o catálogo, já direto, porque ela já faz parte de um componente, não uso aqui o Excel, mas uso sim o TopSolid direto. Ao fazer o TopSolid direto, vou dizer para cada peça, porque ele detecta umas peças, quais é que são os campos que eu quero alterar. Okay? Portanto, aqui tenho um código, neste código o L250, diz-me que a peça, por exemplo, é alumínio. Qual é que é a dimensão que eu quero no diâmetro e em termos de material, qual é que é a matéria-prima que eu quero. Portanto, eu escolho ali alumínio, ok? E agora em termos de revestimento, ou seja, quando tenho este código, o meu material é alumínio e o revestimento para determinadas peças, ou para cada uma das peças, numa é bronze e na outra, por exemplo, também eu podia usar ali o campo do search, da novidade, mas não usou. Mas pronto, posso escolher aqui uma outra peça. Um segundo código, onde posso fazer a mesma coisa, mas já vou alterar ali não só as dimensões, mas também posso alterar a matéria-prima, posso alterar também agora o revestimento das outras peças, ou mesmo a matéria-prima das outras peças. Agora é muito mais simples nós estarmos a fazer isto, é muito mais rápido. E na realidade, quando inserimos ou quando tentamos inserir os componentes, okay, ele já faz a mudança direta, não só dos tamanhos, relativamente aos códigos, mas também do material das peças.
Ora, os processos dos componentes. Nós estamos habituados a, cada vez que colocamos um componente que tem processos, irmos a um botãozinho que diz Automatic Process. Os processos dos componentes são agora feitos automaticamente. Digamos que eles são sempre feitos, mas nós temos sempre a possibilidade também de os poder cancelar ou dizer na altura da inserção do componente que não os queremos. Portanto, agora quando vou aqui na parte das opções, porque isto é configurável, isto não fica sempre assim, eu posso continuar a usar o método que usava antigamente. Portanto, na parte do componente, na gestão dos componentes, posso aplicar automaticamente processos ao mesmo tempo que estou a fazer a inclusão. Portanto, e aqui o que quer dizer é que eu colocar ali, portanto, o Automatic Process agora não é um botão, mas diz-me que Yes, por defeito está em Yes. Eu tinha a possibilidade também de trocar o botão para No, e neste caso ele não faria os componentes. Portanto, aqui os componentes foram feitos automaticamente, sem ter feito mais nada. Portanto, isto é algo que eu até aconselho a ligar, para colocar ou para termos sempre isto agora na nova versão. Os componentes de lamelo, houve realmente muitas melhorias nestas opções de CAM dos Clamex. Estas novas famílias do Tenso P10 já estão disponíveis nas bibliotecas. Elas já trazem processos, trazem os processos para o CAM, que poderão ser feitos com fresa em 5 eixos ou então com disco. Portanto, é mais uma adição a isto. Esta biblioteca estava um pouco fraca, mas agora está muito completa mesmo. A ordem dos desenhos em multidraft. Para quem faz multidraft, nós podemos continuar a usar a mesma ordem com que eles são selecionados nesta janela. Usamos a ordem inversa da janela ou a ordem que tínhamos até à versão 6.19, que também seria... Isto pode ser feito, aliás, até por ordem alfabética. Isto é o fecheiro do CFQ. E naquele fecheiro nós temos lá que quando eu quero fazer o multidraft, portanto, seleciono as peças que eu quero desenhar, que são estas 3, faço OK. E quando faço OK, ele faz-me aqui uma determinada ordem das peças. Okay? Se for ver os drawing sets, ele fez, só aqui a dar um bocadinho atrás, ele fez 1, 2, 3. Portanto, está a ver tipo em cruz. Okay? Eu escolhi o top primeiro, o separation em segundo e depois veio aqui selecionar o right side. Ora, se fizermos a alteração agora na parte aqui em que alteramos esta ordem, pomos 1 agora em vez do 0. Ora, os 2 será a opção que usávamos até à versão 6.19. Portanto, fazemos o mesmo processo, escolhemos a mesma folha, selecionamos as peças, portanto, o top, o separation e ali o right side. Okay. E quando fazemos isso, a ordem já alterou. Okay? Neste caso, já temos ali 1, 2 e 3, mas a posição deles mudou. É claro que isto pode ser útil para quem realmente queira que eles saiam com uma determinada ordem. Por exemplo, pode ser as peças mais pequenas para as peças maiores. Na maior parte dos casos não é usado, mas fica a informação de que agora eles já podem ser alterados. Atributos de numeração para a lista de materiais. Isto é novo mesmo, é mesmo uma novidade, não existia nada disto. O que existia sim era realmente a possibilidade de nós colocarmos os balões, já desde há muitos anos que acontecia, mas não tínhamos a possibilidade de editar, por exemplo, a cor dos balões. Okay? Ou mesmo diretamente o tipo dos balões, em que eu queria mudar um e depois aplicar em todos. Isso não existia, agora temos essa possibilidade. Portanto, agora quando faço um modifier, antes não aparecia praticamente nada, e agora sim, posso logo dizer, forçar atributos, indico qual é que é a cor do que eu quero,
Portanto, isto só não tem ainda estilos, não é? Poderíamos usar estilos, mas podemos gravar esta definição num documento template e ele passa sempre a fazer assim, é uma substituição aos estilos, ao fim e ao cabo. E aqui posso aplicar depois logo isto a todos, ou apenas aquele que eu quero. Perdão. A criação de filtros de vários critérios, de multicritério, podem ser, houve melhoramentos, que foi aqueles que nós vimos ainda há pouco, estavam ali numa das novidades, em que foi esta nova linha com estes botões que passou para aqui. Portanto, agora em vez de virmos aqui com o botão direito e fazer Add, ou Filter, ou Modify, ou mesmo Delete, agora é mais simples termos isto aqui direto. Nos interfaces de maquinação houve melhoramentos aqui para as BS CX. Agora eu penso que já temos opções para a otimização das ventos. Tínhamos poucas, agora já temos mais. Portanto, agora já pode ser automático. Portanto, só tínhamos o Yes. Portanto, agora podia ser automático. Nas funções Molding, Groove, do Rabbits, com rebaixos, com os rasgos e isso tudo, e mesmo na função das meias quadrias, agora as setas podem ser alteradas. Isto tinha a ver que de vez em quando esta seta poderia estar virada para o outro lado e depois o meter cut não saía corretamente. Agora podemos sempre virar as setas, mesmo em peças inclinadas, podemos virar as setas realmente uma contra a outra para nos assegurarmos de que o meter cut ou a meia esquadria está bem feita. Houve também para as máquinas OMAG melhoramentos nos interfaces de woodwop, por exemplo, o melhoramento das operações na face oposta e dos maestros também na distância de segurança para as furações. Temos agora também um link para o documento What's New. A modificação da língua do TopSolid é muito simples, já não tenho que ir à minha linha de comandos no atalho e dizer que quero a língua em português, em francês ou logo que for. Agora posso alterá-la diretamente diretamente dentro do TopSolid, não tenho que sair do TopSolid para depois fazer essa alteração. Portanto, também há opções gráficas disponíveis agora na Tools. Por exemplo, quando eu mudava o meu modo da placa gráfica, por exemplo, se tínhamos o erro de quando fazemos a instalação, nós podíamos instalar em modo normal ou não reparávamos, ou em modo standard neste caso, e não tínhamos passado para o avançado. Eu agora dentro das configurações posso fazer essa alteração direta. Nos painéis multilayer, portanto, agora a mesma orientação do veio para a matéria-prima e o laminado já não se encontra disponível. Okay? Porque antes fazíamos sempre isto e o que acontecia? Alterávamos o veio ao laminado e as orlas também iam atrás. Portanto, isto agora deixa de estar desativado. Perdão. Na opção Make Stock, era uma opção que eu encontrei algumas pessoas que não percebiam o que é que estava a passar, porque muitas vezes o que faziam era, iam um fecheiro, faziam make stock, não se apercebiam e o que ele fazia era que em todos os outros fecheiros do documento ele ativava a opção make stock. Portanto, ela agora já não fica selecionada por defeito ao definir as novas peças. Portanto, nas novas peças agora já temos a segurança em que realmente ele já não marca isto. O que acontecia é que víamos sempre uma peça superposta à outra, que seria o stock, mas não nos apercebíamos realmente de que era o stock. Para este ano são estas as novidades. Existem mais pequenas coisinhas muito localizadas dentro do software, mas estas são aquelas a que damos maior destaque e são aquelas que realmente importam e que podem melhorar a produção e o desempenho dos utilizadores do TopSolid Wood e também das empresas. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem questões, entretanto, que queiram colocar, agradecia. Caso contrário, se não houver questões, daremos por terminado o webinar. Pronto, não me parece que existam aqui algumas questões. Damos isto por terminado até ao próximo. Entretanto, também temos aí algumas feiras. Estão sempre disponíveis para poder ligar para a CADSolid, pedir para ligar ao Departamento de Madeira.
e conversarmos mais um pouco ou esclarecer algumas dúvidas. Obrigado pela atenção e boa semana de trabalho.